na nossa programação, hoje nós vamos ter a palestra sobre o meio ambiente. Eu gostaria de agradecer, a vocês. E hoje, para a gente fazer a nossa atividade, a gente tem os nossos convidados, a Jéssica, estagiária de engenharia ambiental, quase engenheira, Jéssica? Por favor. O Fabrício também, está quase lá também, quase engenheiro, são estagiários. Eles estão sob supervisão do Edson, coordena o Jardim Botânico, que é engenheiro ambiental. E eles vão falar para a gente hoje sobre o meio ambiente. Então, fiquem à vontade, por favor. Tá, ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, A gente vai falar de um assunto, que é basicamente corriqueiro para todo mundo, Essa questão do meio ambiente, ela começou, a se desenrolar algum tempo atrás, Faz pouco tempo, que as pessoas começaram a falar de meio ambiente, Até então a gente não dava tanta importância a essas questões. E verificando, com a quantidade da degradação que nós mesmos estamos causando para o meio ambiente, foi basicamente por isso, que a gente começou a estudar o meio ambiente e tentar ajudar pessoas para que ajudem também o meio ambiente, Então, essas são algumas coisas que a gente vai trazer para vocês hoje. Então, é basicamente isso. Todos os dias o meio ambiente está no centro de várias discussões, Então, a gente discute diretamente, com o meio da política também, com a população, o que a gente pode fazer para melhorar as questões ambientais, Tanto planetária, tanto pontual, onde a gente mora. E mesmo sendo um tema tão recorrente, nem todo mundo compreende realmente o conceito. Podemos dizer que o meio ambiente inclui coisas que têm vida e não vida. Então, meio ambiente é basicamente tudo. Essa é a palavra que resume a palavra meio ambiente. Tudo. Se a gente for verificar, no tocante da palavra, de onde que vem essa madeira aqui? A gente nunca pensa, de onde que vem esse concreto? De onde que vem os materiais que a gente utiliza? De onde vem as nossas roupas? Certamente veio dos recursos naturais que são extraídos do meio ambiente. Então, a gente pode contextualizar que se a gente continuar retirando as coisas do meio ambiente, e não tendo um comprometimento, aí a gente pode degradar ainda mais, uma vez que ele já está degradado, E a população só aumenta. No momento que a população aumenta, a quantidade da degradação é maior. Então a gente pode tomar em consideração, esse aspecto, esse ponto de vista e tentar fazer as nossas melhorias, Então, o que a gente vai falar hoje aqui são os meios de poluição, Que basicamente, em uma grande cidade, são os resíduos sólidos, são os resíduos que a gente gera, que é o lixo, que a gente gera todo dia, não tem como não gerar, no momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está degradando em partes do meio ambiente, contribuindo para a impactação do meio ambiente. Então, quando a gente verifica que a gente gera bastante resíduo, a gente é um potencial que prejudica o meio ambiente. Então, a gente pode ter algumas ações que possam melhorar, a contaminação do solo, que está ligada a vários fatores que a gente vai correlacionar depois, a contaminação da água, esgoto não tratado, a proliferações de vetores, que seriam os animais, que são recorrentes dessas atividades, onde tem um lixo exposto. Quais são esses vetores? Rato, barata, escorpião, que a gente pode falar um pouquinho mais também deles também, e poluição atmosférica e as doenças, Tudo correlacionado a essas questões. Pode ter cobra, Cobra também, com certeza. Então, os resíduos sólidos, a grande preocupação vem sendo discutido. Todos nós geramos, e sendo assim, somos responsáveis pelo seu destino, tentando minimizar ao máximo a poluição
causada pela disposição inadequada. Então, se nós verificarmos essas imagens, né, elas são reais, né, e acontecem, infelizmente, boa parte do Brasil, né, e do mundo também, né. Então, se nós verificarmos essas condições, essas condições são ideais, né, para a proliferação desses vetores, né, e contribuem ainda mais para a saúde da população, que diminui, né. Então, tudo está relacionado. Quando a gente tem um local que é limpo, que é organizado, a presença desses animais diminui e a qualidade de vida aumenta, né. Então, isso está sempre interligado entre uma coisa e a outra, né. Então, a reciclagem hoje é uma alternativa viável e barata para solucionar boa parte dessa questão. O que eu falo que é barata, né? É aquilo que a gente fala. Quando a gente pega esse tipo de resíduo e não descarta adequadamente, ele contribui para vários meios de poluição, quanto do solo, quanto da água. Alguém sabe aqui me dizer o que pode acarretar um resíduo no chão? Que acontece quando chove muito? Vai para a água e pode causar uma intoxicação na população, coisas desse tipo, saúde. E quando chove muito, entope bueiro, o que acontece quando entope Alaga. Alagamento. Então, essas questões simples, de pelo menos descartar os nossos resíduos em locais adequados, pode diminuir drasticamente essas questões aí. Daí a gente pergunta, mas o prefeito não faz nada, mas eu não sei o que lá. E nós? Nós como cidadãos, a gente faz também? Em casa, né? Em casa, né? A gente não precisa, quero mudar o mundo. Eu, quando comecei, há 10 anos atrás, a estudar meio ambiente, eu pensava, né, eu vou mudar o mundo. Não, eu vou entrar. Eu descobri que não é assim. Quando a gente vai crescendo e tendo uma vivência, a gente descobre que não é assim. Mas pelo menos tendo uma vivência e conversando com as pessoas, a gente pode modificar pelo menos a nossa rua, né? E isso já é uma coisa que é simples e pode melhorar pelo menos o meu ambiente, né? E se eu melhorar o meu ambiente, eu consigo talvez melhorar o ambiente dos outros, né? Então essas são as questões que a gente tenta, né, minimizar, né? Reduzir os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos, né? Que quem gera isso aqui, não é um macaco, não é um tigre, não é o leão, é nós, né? Então, é isso que a gente tenta passar. E quais são os meios da gente poder ter uma atribuição melhor, né? Direcionar melhor esses resíduos que a gente gera, né? De vez em quando a gente toma um refrigerante, né? O pessoal toma uma cervejinha, e isso depois gera, né, uma quantidade enorme de resíduo gerado, né? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de resíduo, né? A separação é muito importante, pois se fizermos nossa parte, diminuímos os impactos ocasionados pelos descartes inadequados. Em casa, podemos separar o que pode ser reciclado, como folhas e aparas de papel, jornais, revistas, caixas de papelão, PETs, recipientes de limpeza, latas de cerveja e refrigerante. Então, vários itens aqui a gente pode fazer a reciclagem deles, né? Normalmente, o que a gente pode fazer também em casa, até para contribuir, para ajudar, a reutilização desses materiais, né? O que eu vejo até lá na casa da minha sogra, quando eu vou lá nos finais de semana, ela pega a garrafa PET aqui e faz vaso de planta. Possivelmente, aquele resíduo, se ela não descartasse adequadamente, poderia estar em algum bueiro por aí. Mas não, está enfeitando a casa dela. Assim como vários outros resíduos que podem ser reutilizados na nossa casa mesmo, né? Eu não ponho no lixo. Eu faço. Vocês não põem no lixo. Porque para reciclar, eu acho tudo no lixo. Se a gente não tem nada para fazer a reutilização, descartar adequadamente é a melhor forma. O que a gente não pode fazer é jogar na rua. Eu ponho no saco no marido. Isso, para vender. Porque a gente vai chegar nessa parte aí, porque beneficiando esses resíduos aqui, ele é fonte de renda. E quando abre, reclama. Eu acho que cada um das
moradores tinham que fazer a limpeza direto, porque vem na rua lá, na rua nossa lá, a turma joga, quando chove, joga aquele saco, depois aquilo, onde vai? No esgoto, né? É, Então, Esse dia minha neta estava deitada na cama, só que eu neto, ficou ela, né? Escorpião? É, eu ia na chama do repórter, para chamar lá. Sim. Dá demais, uma Daí a gente tem que verificar que normalmente onde esses escorpiões eles estão em meio de entulho, né? Então, meio de acúmulo de resíduo, normalmente é clandestino, né? Não é um local adequado para descartar esses resíduos, então a gente tem que verificar essas questões também, né? Mas verificação não adianta. Não, e fazer a reclamação também, porque a cobrança tem que vir da gente também, né? Bom, e o que não pode ser reciclado, né? A gente viu ali que aqueles resíduos ali, passados, a gente pode fazer reciclagem, algumas pessoas ainda podem ter uma renda, né, com a venda daqueles materiais, mas tem uns que a gente não recicla. E tem que ir para a lata de lixo mesmo, para a gente tentar minimizar os impactos gerados, né? Então, o papel carbono, etiqueta adesiva, cigarro, papel higiênico, né? Esses são os resíduos que a gente não consegue reciclar, né? Então, se a gente não consegue reciclar, a gente tem que jogar no lixo mesmo, mas no local certo, né? E a gente pode se atentar para alguns resíduos que são perigosos, assim como pilhas e baterias. Esses resíduos aí, quando a gente descarta em local inadequado, ele pode contaminar muito. Exemplo das pilhas. As pilhas têm uns químicos dentro deles que eles conseguem contaminar por anos e anos o solo. Altera as características todas do solo. Ali naquele lugar que a gente descartou essas pilhas e baterias, você não consegue nem mais plantar. Nenhuma folha, nenhuma árvore sobrevive. De tão tóxico que é. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Com as pilhas, com as baterias. Procurar os lugares certos que tem. Normalmente, nas cidades, tem alguns bancos que tem convênio com o setor de meio ambiente, alguns supermercados, que normalmente a gente vê descarte pilhas e baterias aqui. Então, se você tem na sua casa lá, que não está sendo mais utilizado, vai lá e descarta naquele local. Pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Né? Eu acho que, se eu não me engano, o Santander faz isso. Dos bancos que eu já vi, eu acho que é o único que faz. E alguns supermercados fazem também. Então, a gente falando dos resíduos, né, a gente só falar para vocês a quantidade mais ou menos que eles podem ficar no meio de vida, né? Ó, pneu, 600 anos, né, então ele é mais velho que o descobrimento do Brasil. Vidro, 4.000 anos. Lata, é indeterminado, então não conseguiram determinar a quantidade de tempo que ele pode ficar, né? Garrafa plástica, 400 anos. Tampinha de garrafa, 150 anos, papel de 3 a 6 meses, porque o papel é característica orgânico, né, que ele vem da árvore, mas mesmo assim ele não deixa de ser impactante, mas mais insignificante. Jornal, 6 meses, pano de 6 meses a 1 ano, chiclete, 5 anos, bituca, 2 anos, camisinha, 300 anos, linha de nylon, né, 650 anos. Então, para a gente verificar que esses resíduos, a gente vai chegar num certo ponto que vai ficar para os nossos netos, bisnetos e tataranetos, e os resíduos vão estar lá ainda. A gente vai embora, mas os resíduos vão estar aqui. E será que é isso mesmo que a gente quer deixar de herança para os nossos bisnetos, tetranetos? Eu acho que não, né? Então, se a gente ter essa consciência, né, essa sensibilização, que a gente pode fazer a nossa parte, pelo menos na nossa casa, pelo menos na nossa rua, acho que a gente consegue pelo menos dar fim, né, uma boa preocupação, né, uma boa parte da preocupação que a gente tem referente a essas questões aí. Óleo de cozinha, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, mas óleo de cozinha não serve mais para nada, né? Mas para o meio ambiente ele é muito impactante, né? 1 litro de óleo de cozinha que vai parar nos rios contamina cerca de 20.000 litros de água, além de contaminar o solo e possibilitar a degradação do local. É muito importante a nossa colaboração,
não jogando no ralo, separando em garrafas PET e entregando nos postos de coleta. Hoje eu acho que nem precisa entregar em postos de coleta, né? Não sei se passa na casa de vocês, mas lá perto da minha casa passa lá o caminhão, uma caminhonete, né? Tá passando o carro de óleo, tudo. Então não custa nada, né? A gente fritou lá, não vai mais usar aquele óleo, colocar, né, na embalagem de garrafa PET para depois descartar, porque a gente não quer impactar mais ainda o meio ambiente, né? Faço sabão. Faz sabão também, isso é muito bom. Isso é um jeito de uma reutilização que a gente falou. Se a gente tem, né, porque eu não tenho capacidade de fazer sabão, se me colocar um óleo ali, eu não sei fazer sabão não. Mas para as pessoas que têm uma capacidade assim, e diz que é bom, né? É bom. Fica bom. A dona Santina te ensina depois. Depois eu quero um curso da senhora aí, como faz sabão. Mas para quem não sabe, né? Passando o carro, pelo menos a gente consegue, ó, passar isso aí. E eles podem fazer biocombustíveis, né? Pode gerar renda também através desses Deixa eu perguntar uma resíduos. coisa. Sim. Esse sabão que vem desse resíduo de óleo, que vai para a água corrente, vai para o esgoto, vai para o rio, ele não gera um problema lá na frente? Também, ele vai ser impactado, porque a matéria-prima dele vai ser o óleo, né? Mas eu tenho que estudar um pouco mais, que eu não estudei sobre isso. Mas eu acho que reduz o impacto dele com os químicos que você utiliza. Ele vai com detergente, mas só, mas muito pouco, porque ele já fez a casita do porque pela química eles conseguem imobilizar as moléculas, né? Então ele não vai impactar tanto como se ele fosse jogado naturalmente. Não vai, porque eu também já pesquisou. Mais ou menos isso, tá bom? A mulher que trabalha de sábado, ela mora com ela no sábado, ela ganhou um sabão da irmã dela, eu digo, ela não gosta de sabão de soda, da senhora dá para ela. Depois o tanquinho, eu bato roupa com ele. Isso não vai. Outra coisa que as pessoas acham, eu acho um absurdo na minha casa, uma amiga, sabão. Usa sabão, você joga de monte, assim. Pra quê? Se aquilo lá polui. Polui também. Não é necessário, não há necessidade disso. A utilização necessária já é o primordial, já é poluente, né? Então se a gente utilizar o mínimo, a gente ajuda mais ainda, né? Bom, a reciclagem, né? Para onde vai? Então, depois de sair de sua casa, né, os resíduos vão para a área de triagem da prefeitura ou cooperativa. Os resíduos são comprados por indústrias, né? Onde é utilizada a fabricação de um novo produto. Então, é basicamente isso. Os resíduos, eles vão para uma área de triagem, né? Que são essas pessoas que fazem a triagem do que tem um valor agregado, né? E esses resíduos aqui são vendidos para algumas indústrias que fazem o beneficiamento desse resíduo novamente, né? Então, o papel, ele vai tornar de novo para fazer caixas de papelão, garrafa PET, outros materiais. Lá no Rio Grande do Sul tem uma indústria que só faz vassouras, né? Aqueles cabinhos de vassoura com PET, né? Que, se eu não me engano, o nome da empresa é uma das maiores do Brasil que faz essa reciclagem, né? E contar também do metal, que isso aqui tem um valor imensurável, né? Eu trabalhei por algum tempo na refinaria e todo o metal que a gente descartava, a refinaria não deixava a gente dar o fim adequado neles. Eles armazenavam, né? E era um local muito grande, era um morro, quase desse tamanho que está ali no canto da foto. E eu perguntei de curioso um dia, como é que vocês vendem isso? Não, isso aqui vai a leilão. Como a leilão assim? Ele falou para mim assim, olha, sabe quanto mais ou menos que vai dar em reais esse bolo que tem? Era uma montanha, né? Uns 300 mil reais. Nossa, Que é caro. Então, né, eles viram que tem um valor agregado, então esse resíduo a gente não podia mexer. Dos outros a gente mexia, mas no metal a gente tinha que praticamente doar para a refinaria, né? Então, é o valor agregado deles, né, e a gente está contribuindo para o meio ambiente. Uma vez que, se não fosse separado, eles iriam para os aterros sanitários, né,
que hoje em dia é para ter o aterro sanitário, que a gente vai chegar lá, que vai falar dos lixões e aterros sanitários, né? Que ia contribuir ainda mais para o volume do aterro sanitário, né? Sendo que a gente pode reutilizar, né? Contribuindo para a diminuição desse volume, para ter um tempo de vida útil maior dos aterros sanitários. Então, e o destino final, né? O aterro sanitário é o local de destino dos resíduos. Não tem mais nenhum tipo de aproveitamento, onde existe todo o controle para impedir a contaminação do solo, do ar e águas causados pelos resíduos. Então é essa parte que eu ia falar. O aterro sanitário é um projeto de engenharia para minimizar todos os impactos gerados pelos resíduos sólidos, pelo lixo, né? E ele tem toda uma parte, uma camada impermeável, tudo. É uma obra de engenharia muito boa, né? Só que os nossos políticos, né, a gente tem uma lei lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ia implementar em todo o Brasil, até 2014, aterros sanitários em todos os municípios do Brasil. Ou seja, se o município que não tem, ele descarte no município do vizinho, mas que não ia ter mais nenhum lixão, né, resíduos a céu aberto, até 2014. Bom, a gente já está em 2017 e a realidade ainda é outra. Né? Ainda existem lixões a céu aberto. E eles fizeram, né, uma modificação na lei, porque eles fazem a lei, eles podem modificar a lei, isso que é impressionante, né? E prorrogaram até 2018. E pelo que a gente está estudando, pelo que a gente está verificando, provavelmente vai ter mais um viés aí, mais um momento dessa medida aí. Mas o jeito correto, né, de todos os resíduos que a gente descarta é no aterro sanitário e tem que ser, né? Hoje a Americana ela leva lá para Paulínia, mas ela está construindo o seu aterro sanitário, né? Então isso é muito importante. Qual que é a diferença do aterro e do lixão? Então, como eu falei, aterro sanitário é uma obra de engenharia, então envolve um estudo técnico por trás disso, né? Então ele normalmente né, numa área que impacte menos no meio ambiente, ou seja, não é perto de rio, manancial, né? É numa área de fácil acesso, né? E tem que fazer uma obra de engenharia, terraplanagem nesse local, né? Basicamente eles pegam o morro e cortam no meio, né? E fazem uma camada de impermeabilização. Essa camada de impermeabilização é um plástico que se chama PAD, poliestileno de alta densidade, é tipo um PVC, né? É tipo aquele cano, só que ele é mais maleável. Ele tem mais ou menos uma espessura de 2 milímetros. Isso impede, né, a contaminação do solo, né? Então, o que acontece? Os resíduos vão lá, é jogado nesse buraco, digamos assim, e todo dia coloca terra em cima dele para não causar um mau cheiro, né? E em presença de vetores, porque pode aparecer, né? Através da presença de mau cheiro pode aparecer urubu, rato, essas coisas. Então, é enterrado todo dia. Só que esses resíduos aí, eles entram em decomposição e geram bastante gases, né? E também bastante líquido, é um líquido preto, né? Que a gente chama de chorume. E tem toda uma tubulação que vai para um tratamento desse chorume também. E tem uma tubulação que trata esse gás também. Normalmente a gente queima o gás. Tem algumas cidades no interior de São Paulo, não vou lembrar do nome da cidade, mas aqui em São Paulo já tem o beneficiamento desse gás passando para energia limpa, que é energia para energia elétrica, do gás do lixão, quer dizer, do aterro sanitário. Então é uma grande diferença, né? O aterro sanitário tem todo tipo de controle, né? E o lixão não tem. O lixão você joga no mato e fica lá. Respondi? Tá bom. Então, grande parte desse lixo é formado por não recicláveis, porém, como a coleta seletiva, né, ainda não ocorre plenamente, encontramos nos aterros sanitários plásticos, vidros, metais e papéis. Ou seja, no aterro sanitário é só para colocar aqueles resíduos que não tem mais possibilidade de reciclagem, né? E, infelizmente, a gente encontra ainda plástico, vidro, metais e papéis, né? E são aqueles resíduos que, se a gente juntar igual o metal, pode dar uma grande boa quantidade de dinheiro, né? Então, ainda precisa de melhorar alguns aspectos, mas, né, a gente precisa fazer a nossa parte também. Né? Você vai passar o caminhão do dia que só recolhe reciclado, então
não adianta a gente colocar os resíduos orgânicos. Ou se vai passar o caminhão dos resíduos orgânicos, não vamos colocar os resíduos recicláveis, porque o pessoal leva tudo e acabava tudo indo no lugar. Né? Os aterros sanitários são importantes, pois solucionam parte dos problemas, pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades, parte dos problemas. Né? Na verdade, o que a gente pode levar em consideração, que a gente sempre fala no meio ambiente, é a não geração. Né? A gente que vai no supermercado direto, a gente percebe algumas coisas, como a gente pode não gerar tanto impacto assim. Né? A gente vai na padaria, a gente vê que tem aqueles queijos naquela forminha de isopor com plástico em cima. Mas se tu for lá para o padeiro, ele não vai fatiar o queijo, não vai colocar só no papelzinho? Para que a gente vai gerar aquele resíduo de isopor lá, se pode gerar só um resíduo de papel em volta? É mais ou menos essas perguntas que a gente tem que se questionar. Pô, a gente pode gerar menos, né? Só a gente pensar um pouquinho, a gente pode gerar menos. Gerando menos resíduos, a gente contribui, sim, com a vida útil do aterro sanitário e com os benefícios que a gente tem, né, com uma cidade mais limpa também, essas coisas assim. No aterro sanitário pode ser criadas usinas de biogás, né, que é o gás referente do aterro sanitário. E dessa forma pode-se gerar energia através do processo de decomposição do lixo orgânico. Essa aqui é a diferença do lixão e do aterro sanitário. Bom, se vocês virem, a gente vê lá atrás uma quantidade de mato com lixo e aqui bastante lixo e pessoas, né? E bicho, bastante urubu aqui. Mas se vocês verificarem, eu vou passar duas. Qual é a diferença? Essas pessoas aqui, ó, são essas mesmas pessoas. O que eles estão procurando aqui? Material reciclável para vender. Não seria melhor isso? Então, tem uma questão social também, né? Contribui com o meio ambiente e tem uma questão social. Hoje, muitas pessoas têm uma carteira assinada com a coleta dos resíduos recicláveis, né? ou com algumas cooperativas. Então, é muito importante a gente salientar a importância do aterro sanitário, né? E também discriminar muito o lixão, que a gente não quer ver essa imagem aqui. Porque não só vai impactar na vida social dessas pessoas, mas também no meio ambiente, né? Vai degradar o solo, vai contaminar as águas superficiais e subterrâneas, e quem vai ser os mais prejudicados vai ser nós mesmos. Isso aí vão ver, é muito para sempre. E essa aqui é a obra que eu falei, né? É um buracão grande, essa parte preta é aquela manta que eu falei, e os resíduos vai ser disposto aqui, vai ser até esse morro ficar desse tamanho aqui. Quando acabar, aí vai para uma outra obra para fazer. Mas isso aqui, ó, eles fazem o planejamento para 20 anos, 15 anos, eles não fazem o planejamento de 1, 2 anos não. Então é sempre grande assim. E americanos não. Começou, se eu não me engano, a licença de operação está para sair para começar a construir. Eu não lembro o local, mas vai ter. Ali perto do aeroporto. Oi? Ali perto do aeroporto, assim, é próximo. É no pós-represa, É, né? perto de Cosmópolis. Eu não sei se começaram ainda a construção, mas diz que vai sair, que eu vi no rádio, né? Isso aí. Quer ficar aqui desse lado? Bom dia, gente. Eu vou continuar o que o Fabrício estava falando. Aqui, no caso, sim, vamos começar pela contaminação. Então, a contaminação do solo é um dos problemas que nós temos hoje, porque ele é resultado do lixo que a gente coloca no terreno e deixa lá, ou então do lixo que a gente joga pela rua e ele vai escorrendo até um terreno, até rios, e assim causando a contaminação do solo. Então, aí com isso, com essa contaminação, esses terrenos ou águas, enfim, para onde esse lixo ele vai numa destinação final, ele se torna impossível de ser utilizado.
Então, tanto para agricultura, como também para construção de algo, de casas, enfim, porque aquele solo ele fica contaminado, então ele não fica com uma sustentação e também perigoso para a saúde humana. Que seria um enorme prejuízo ao meio ambiente, porque esse solo ele poderia ser utilizado para outra coisa, então não é possível fazer plantação, não é possível nem reflorestar aquele local durante um tempo, né? Pode ser que depois de uma gestão, depois que passa por diversas análises, uma forma de reutilizar, mas alguns danos são irreversíveis. Então, essa poluição, ela vem pelo lixo, conforme a gente havia falado antes, e esse problema ele pode ser evitado a partir da gente. Nós podemos esperar dos outros, sendo que a gente não faz a nossa parte. Então, ele atrai doenças, causa deslizamento de morro, enchente, danos na paisagem, porque fica feio, né? Você vai no local e aquele monte de lixo. Então, acaba ficando muito feio a forma de você olhar, porque pode perceber, quando a gente vai tirar uma foto, a gente não vai, a gente olha atrás, né? Ah, tem um monte de lixo, eu não vou tirar foto aqui não, eu vou para outro lugar. Ah, isso aqui é bonito, tem umas árvores, tem umas flores. Todo mundo que vai tirar uma foto procura flores, procura árvores, procura paisagem bonita. Então, esses lixos acabam atrapalhando também. Acaba também contaminação do ar, da água e, com isso, doenças, né? Doenças para nós seres humanos. Aqui seria um exemplo. Aqui, quando a gente joga lixo no chão, aí ele vai escorrendo, levado por tubulações, o deslizamento de terra que eu havia falado, a acumulação mesmo, porque aqui dá para perceber se é uma praia, tem uma quadra aqui que parece de vôlei, uma coisa assim. Então, o lixo, até mesmo o lixo que a gente joga na praia, alguém vai limpar, mas, poxa, né, torna um gesto meio egoísta da gente jogar lixo no chão. Ah, não vou estar aqui mesmo? Aqui seria um monte de lixo que a gente joga num saco preto e deixa lá. Então, esse líquido aqui, que o Fabrício havia falado anteriormente, então quando o lixo está se decompondo, ele solta esse líquido. E esse líquido que infiltra no solo e acaba indo para águas que pode ter embaixo do solo. Esse solo fica infértil, não tem como plantar nada nele. Aí aqui também seria quando causa o deslizamento nas paredes, um bom exemplo ali no Jardim Botânico, né? Aí os lixos aqui, acumulação, esse aqui não seria água, mas seria lixo mesmo, se decompondo, até mesmo óleo de cozinha. Aí no caso da contaminação da água pelo lixo, então, a poluição ela é prejudicial não só ao meio ambiente, tanto animais, as flores, a gente mesmo. Então, é uma questão de saúde essa preocupação. E aqui seria uma foto do lixo na água, porque impede, a quantidade de lixo impede que os seres que estão ali na água, eles respirem também. Porque tira todo o oxigênio, então acaba matando eles. Os pneus, que alguns ficam flutuados, outros vão para o fundo dos rios e oceanos. Aqui uma praia totalmente poluída, porque, assim, todo mundo, assim, quando vai na praia, eu nunca fui, então eu espero, né, que quando eu for não tenha esse tanto de lixo aqui. Misericórdia, não, pelo amor de Deus, quero muitas praias ainda ali. E, assim, nós podemos ver que assim, o Brasil, ele é um país muito bonito, sabe, tem muitas coisas para você explorar. Só que nós mesmos estamos acabando com ele. E esse lixo que a gente joga acaba indo para os animais. Porque aqui é uma foto de uma tartaruga, ela ficou deformada por causa quando compra engradado de latinha, tira e joga ali mesmo na praia ou em qualquer lugar. Então os bichos que estão ali, eles acabam ficando assim, entrando num aperto. Aqui ficando deformados, quando não morre, né? Aí o tratamento, pode ser feito um tratamento, mas esse tratamento, a falta desse tratamento,
e condições inadequadas desse tratamento, de saneamento, ele contribui para a proliferação de inúmeras doenças através de bichos, parasitas, ratos, baratas, escorpião, cobra, mosquitos, enfim, e a degradação daquela água. Então, quando a gente faz uma disposição adequada e essencial daquele esgoto, ele evita isso também. Um bom exemplo, joga o esgoto, céu aberto, ali em rios, o Quilombo é um bom exemplo disso. Então, apenas 20% do esgoto, no Brasil, apenas 20% do esgoto, ele passa por tratamento. O resto é rejeitado. Que nem, às vezes fala assim, lá em Nova Odessa, pelo menos 100% do esgoto é tratado, 100% do que eles recebem, né? Fora, assim, do que eles recebem, mas nunca é 100% tratado daquele local. Apenas 20% passa por um tratamento, o resto é jogado ali mesmo no quilombo. Uma outra importante razão é tratar o esgoto como a preservação do meio ambiente. Então, as substâncias presentes no esgoto prejudicam o corpo de água, a matéria orgânica, causam inundação, diminuição da concentração do oxigênio, que daí não tem como aqueles seres que estão ali naquela água respirar, ou até mesmo a gente utilizar aquela água, que deixa ela escura e também com um odor muito forte. Aí aqui seria os exemplos de rios na água, de lixo na água, assim, o esgoto. Aqui o assoreamento, que é aquele, digamos que aquele negócio verde, né, que de espessura grossa, verde na água, que acaba não deixando os seres ali respirar, acabando com tudo que tem ali naquela água impossível de ser utilizada. Um exemplo é aquela represa de Salto Grande em Americana. Estou em Americana. Aqui em Americana, que causa morte de animais aquáticos. E, por exemplo, como que vai pescar? Trazer esses peixes para a gente comer também. Porque muita gente que gosta de pescar ali, nem no quilombo. Antes, se você pega pessoas assim, eu vou fazer um trabalho ali em Sumaré, que as pessoas falavam pra gente que eu pescava aqui quando eu era criança, eu pescava com meu pai. Hoje não tem nem como eu morar ali. Eu moro e acaba vindo um forte odor, acaba dando enchente, a minha casa fica metade para debaixo de água e assim vai. Então aqui nós temos um menino, assim, aqui seria banheiros, aí sim, em alguns locais também. Aqui é um exemplo de esgoto tratado, passando por um tratamento, e aqui quando já está tratado. Então, quando não tem lixo, quando é possível fazer reutilizar essa água, até mesmo para a gente beber. Então, proliferação de vetores, que seriam aqueles animais que são atraídos com o lixo. Então, o acúmulo de lixo, ele traz riscos à saúde da população, não só ao meio ambiente, que é atrair aquelas pragas, ratos, moscas, baratas, pombos, escorpião, cobra, urubu. E além disso, o lixo, quando ele é associado às chuvas, quando tem muita chuva, por exemplo, na época de janeiro, chove bastante, e esses dias também, quando choveu, aparece muitos mosquitos. No frio nem tanto, mas no calor, aquele calor de novembro, principalmente janeiro mesmo, que chove e é quente, aparecem esses mosquitos, que no calor é uma da grande preocupação, que a gente sempre vê falando da dengue, do Aedes aegypti, para não deixar lixo, água parada, porque atrai esses bichos que derruba a gente totalmente, principalmente a dengue. Então ele acaba sendo o nosso inimigo atualmente. Então, as pragas como rato, barata, pomba, formiga, então eles carregam micro-organismos que causam essas doenças graves, como a febre, tifoide, cólera, hepatite, leptospirose e centenas de outras, além de alergias e doenças que podem levar até a morte.
Então aqui seria o principal vilão. Criminoso. Os ratos com o lixo, porque eles procuram coisas para comerem no lixo, é onde muito encontra. As baratas, os pombos. E aqui são os principais: barata, pulga, formiga, morcego, aranha. Onde tem lixo sempre tem aranha. Mosquito, mosca, traça, carrapato, rato. Então todos esses são pragas que são atraídas com o lixo que a gente joga. Eu falo assim, mas só eu jogando não vai causar nada. Se todo mundo pensar assim, né? Só eu jogando não tem nada. Só eu jogando não tem nada. Quando vê já tá um pouco. Só eu, né? Não é só eu, né? Só você ali naquele momento, mas toda hora tem alguém jogando, toda hora, todo minuto tem alguém jogando. Então, na poluição do ar, ela é gerada nas grandes cidades. Então, o resultado disso é principalmente a queima quando nós andamos de veículo, carro, ônibus. Indiretamente, a gente já polui o meio ambiente, que é andando de ônibus. Não estou dirigindo, não poluindo, mas indiretamente você está poluindo, né? Que é causado por derivados do petróleo, como eu havia dito. Quando nós andamos de carro, de ônibus, e enfim. Então, essa fumaça, ela causa problemas respiratórios. E essa fumaça também são provenientes de desmatamento, a queima da vegetação, que ocorre no país. Então, às vezes nós jogamos o lixo lá, não vai, vou queimar isso porque a prefeitura não vai catar, ninguém vem pegar, então eu vou tacar fogo nisso aqui, pelo menos acaba. Mas também está poluindo o meio ambiente. E na questão do também quando a prefeitura vai lá, pelo menos na minha cidade tem bastante isso, vai lá, corta aquela grama ali e deixa, eles não juntam, não levam, que nem a gente faz em casa, eles deixam lá. Aí as pessoas que moram ali em volta falam assim, vai estar muito feio isso daqui, vou tacar fogo para ficar tudo bonitinho, né? Aí vai lá e taca fogo naquilo lá, mas também está prejudicando o meio ambiente. Eu acho engraçado que lá na minha rua a prefeitura vai lá, tem bastante terreno baldio, né? Eu moro ali perto do IZE, então é cheio. Aí a prefeitura vai lá, serra tudo, corta a grama e fica aqueles restos ali. Eles vão, a vizinha não deixa ninguém colocar nada ali. Se você joga, por exemplo, coloca ali folha mesmo, coloca ali, ela fica brava, mas depois que a prefeitura corta, ela vai lá e taca fogo. Eu falei assim, mas como assim? Aí eu chego e falo assim, tacou fogo. Aí eu achei que tá quase conseguindo respirar, saindo no meio da fumaça, assim. Aí aqui seria fotos com exemplos disso. Então a gente pode ver quando teve aquela manifestação em São Paulo, eles juntaram vários pneus na rua, a gente viu na TV, vários pneus na rua e tacaram fogo. Tipo assim, ninguém vai passar aqui, mas eles não viram que isso não foi só uma manifestação, estavam prejudicando a eles mesmos, as fumaças que eles respiravam ali. Aí aqui seria de empresas, o excesso de empresas, as fumaças que elas soltam, queimadas. Quando a gente junta o lixo e taca fogo, na plantação, geralmente ocorre muito em plantação de cana. Aí aqui seria a China, que é um dos maiores países poluídos do mundo. Como que é? Eles andando ali, não tem nenhuma vista bonita, né? Porque a gente, pelo menos, graças a Deus, nós temos isso. A gente anda de a pé de bicicleta, vê apesar dos prédios, né? A gente vê assim, um pôr do sol, vê alguma coisa, céu. Aqui não dá pra ver nada. Tá parecendo assim um dia que a gente acorda e tá cheio de neblina. Só que aqui a neblina não é igual a daqui, né? E aqui são os problemas respiratórios. Então, juntando tudo isso, a gente mais pra frente acaba vendo isso. Não é tipo, respirei, entrei numa fumaça, já tô com um problema respiratório. Não, é com o tempo. Vai juntando, vai juntando, vai juntando e a gente acaba tendo problemas respiratórios. Então, são diversas doenças que atraem com o lixo. A céu aberto ou quando tacamos fogo
além de problemas de saúde que são causados por essas bactérias, vírus, vermes, protozoários, que são causados na hepatite tipo C, entre outras. Então, a fumaça, ela causa problemas respiratórios, diminui a qualidade do ar, então causa asma, rinite. Então, geralmente, quem mora em São Paulo sofre de asma. Aqui, é assim, poucas pessoas, né? Poucas. Mas em São Paulo, é praticamente todo mundo. E até uma amiga minha comentou comigo que quando ela morava em São Paulo, ela tinha muita crise. Aí ela veio pra cá, diminuiu. Apesar de que não é tanto igual São Paulo, mas diminuiu um pouco as crises dela. Porque o ar ficou mais limpo, né? Assim, comparado a lá, ficou mais limpo. Aqui seria o exemplo de algumas doenças. Então, ratos e pulga atraem leptospirose, que é bem conhecida. As moscas, então, elas atraem febre, tifoide, cólera, são as mais conhecidas aqui. O mosquito, a picada dele é a malária, a febre amarela, a dengue, não vou arriscar falar esse nome aqui. A barata, também cólera, febre. Esse aqui é gado, o porco é mais para fazenda, né? Acredito que aqui não. Mas o cão e o gato, por causa da urina deles, isso daqui. São plasmoses. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, além das medidas de controle do tratamento realizado pelo governo, existem ações que você, todos nós podemos fazer, que seria descartar o lixo de maneira correta, diminuir o lixo, que é aquilo que o Fabrício falou. Lá no mercado tem aquele isopor com presunto, queijo, e sendo que pode ter só um papelzinho. Às vezes você vai na padaria, tem lá, você compra pão, e eles falam assim, uma sacolinha, sendo que você só vai comprar o pão, você pode trazer o pão na mão, né? Então acaba sendo desnecessário uma sacolinha se você só vai comprar pão. Preferir alimentos orgânicos, caso tenha horta, evitar a utilização de fertilizantes industriais. É possível fazer um adubo com os restos de comida orgânica, fruta que a gente come, e é possível fazer qual o nome? Fugiu da minha mente. Compostagem, isso. É possível fazer essa compostagem que acaba sendo um alimento, acaba melhorando aquela horta que nós temos, ou até a mesma plantação de frutas, a gente coloca ali aduba, então acaba sendo um adubo natural. Então não jogar remédios, cigarros, camisinha, fralda, absorvente, qualquer lixo na privada ou até mesmo no chão. Os remédios, quando são remédios vencidos, a farmácia ela pega de volta. Então, se você tem remédio vencido, você não joga no lixo, você leva na farmácia, eles vão pegar o remédio de volta e dar o descarte correto. Lâmpada também, parece que não pode jogar no lixo, o lugar que você comprou recebe elas de volta. Fralda, absorvente, não jogado na privada principalmente, mas aí o lixo para ser jogada. Então, não jogar tinta, solvente, óleos e outros produtos diretamente no ralo, porque vai para a água e fica daquele jeito que nós havíamos mostrado antes. Fica verde, polui, fica impossível de utilizá-la. Então, usar a água corretamente, evitando o desperdício dela e lavando sempre as mãos. A higienização ela é muito importante para evitar aquelas doenças que nós falamos, hein? É difícil evitar aqueles bichos, mas nós podemos diminuir a quantidade dele e a nossa higiene previne doenças também, principalmente o lavar das mãos. Aqui, os benefícios da reciclagem. Bom, tem mais umas 3 horas ainda, né? Já está no finalzinho, né? A gente só vai falar dos benefícios da reciclagem, mais algumas coisinhas, aí acabou. Antes das 3 da tarde.
Então, dentre muitas razões do porquê reciclar, a mais importante são a economia e a prevenção. Claro, né, isso é óbvio, se a gente recicla, a gente consegue economizar os resíduos, né, que acabam indo para o aterro sanitário. Se a gente diminui esses resíduos no momento que a gente compra e não vai lá para o aterro sanitário, provavelmente a gente aumenta o tempo de vida deles, né? E a gente acaba, né, prevenindo, né, alguns riscos que ele pode nos causar. Seu processo ajuda a diminuir o desperdício de energia, água, contaminação do solo e lençóis freáticos, além de ajudar e proteger recursos minerais importantes. O que eu quero dizer desses recursos minerais, né? Quando a gente tem que construir a nossa casa, ou tem que comprar um computador para a gente, ou um celular, a gente esquece de uma coisa muito simples, que ele vem dos nossos recursos naturais, né? É extraído, se você quer metal, a gente vai extrair das rochas. Então essa extração, né, com o passar do tempo, é muito impactante, né? Então se a gente diminuir e fazer a reciclagem, a gente consegue melhorar essa extração, né? Tirar da terra o mínimo possível. É isso que a gente preconiza aqui, né? A melhoria dessas condições, né? Se a gente conseguir reciclar, né, a gente melhora essa situação, né? Além de evitar recursos importantes para a manutenção do ecossistema e da vida humana, né? Quando a gente fala ecossistema, a gente está falando das plantas, dos animais. Então, uma coisa interliga na outra. Se a gente diminui, né, a nossa quantidade de resíduo que a gente joga, se a gente diminui a quantidade de compra, normalmente a gente vai conseguir diminuir a retirada dos recursos naturais. Ou seja, uma empresa de papel e celulose. Se a gente conseguir reciclar bastante papel, vai ser necessário abrir mais uma empresa de papel e celulose? Não. E normalmente uma empresa de papel e celulose vai devastar uma área, né, para plantar só eucalipto. Normalmente eucalipto ali não vai ter quase nenhuma vida ali no local. Totalmente diferente de uma floresta, né, que são várias espécies, vários animais naquele local, né? E também tem a quantidade de minério também que é retirada, que se devasta uma quantidade enorme para extrair alguns quilos de minério de material precioso. Quando reciclamos, aquilo que antes era lixo pode ser transformado em novos produtos, conservando assim a matéria-prima e protegendo o ambiente para a nossa vida e presente e as futuras gerações. Bom, é aquilo que eu falei, né, referente pelo menos a garrafa PET, né, a gente pode fazer a transformação na nossa casa, né, colocar até mais vida na nossa casa, colocar umas plantinhas nas garrafas PET ali, fazer algumas modificações, melhorando, né, a nossa qualidade de vida. Então, os 9 motivos para você reciclar seu lixo. Como eu falei, né, gerar empregos é referente àquela situação que eu falei do lixão, né, onde aquelas pessoas catavam aqueles resíduos no lixão, num local insalubre, né, que causa muito impacto na saúde dessas pessoas, né, para trabalhar em cooperativa, né, trabalhar nas cidades, né, melhora isso e com certeza gera um pouco mais de emprego. Preserva os recursos naturais, assim como a gente diminui, né, a gente minimiza os impactos ambientais, minimizando os impactos ambientais, preserva uma quantidade maior dos recursos naturais. Conservando, a gente consegue conservar o solo também, economia, energia e água, né, porque quando a gente tem uma grande empresa para gerar esses produtos, ela gasta muito em água, gasta muita energia. Então, se a gente minimizar os nossos impactos, minimiza a produção, minimizando essa energia e a água, né? Salva as árvores, né? Previne enchentes, referente à cidade mais limpa, com certeza ela vai prevenir enchentes, né? Evita a intoxicação, referente que a Jéssica falou, né? A queimada dos bichos, a queimada de mato, a queimada de plantações, né? E é bom para a economia. E previne o aquecimento global. Olha o globo ali, tá até triste ali, né? Com o planeta que a gente está hoje, né?
Bom, algumas curiosidades aqui, eu até falei ao longo do nosso bate-papo, né? Uma pilha pode ficar 100 anos a lançar contaminante, como o mercúrio, para o meio natural. Bom, 100 anos é muita coisa. E esse tal do mercúrio aí é um dos maiores químicos contaminantes do mundo. Ele, no momento que a gente absorve esse químico, ele fica, e ele não sai mais. Ele é persistente, ele fica no nosso organismo e não sai mais. E no momento que ele se acumula, ele pode causar alguns problemas, né? E um dos maiores problemas desse mercúrio em grande quantidade no nosso corpo é a presença de câncer. Então, há necessidade de ter esse controle referente às pilhas e baterias, referente a esses materiais, a esses químicos. 1 tonelada de papel reciclado evita o abate de 22 árvores e a emissão de 2,5 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. O dióxido de carbono normalmente é aquele que sai do escapamento do nosso carro. 1.000 quilos de garrafa PET plástico permite produzir 2.000 calças em poliéster. Então tem calças que a gente pode utilizar com a PET também, assim como camiseta, roupas. Tem algumas indústrias que tá reciclando para fazer roupas, né? 100 toneladas de plástico reciclado evita a extração de 1 tonelada de petróleo, né? Então a gente sabe que o plástico é proveniente da extração do petróleo. Se a gente consegue fazer essa cadeia girar, fazer um ciclo fechado, né, reutilizando o plástico, a gente diminui a extração, né? A reciclagem de 1.000 kg de aço evita a extração de 1.500 kg de minério, né? Então é muita coisa. 3 kg de resíduos orgânicos dão origem a 1 kg de fertilizante. Isso que a Jéssica falou, se a gente conseguir fazer, né, um misturado com os nossos resíduos orgânicos ali, que a gente utiliza no nosso dia a dia, com mais um pouquinho de solo, mais um pouco de material seco ali, folha seca, a gente consegue fazer uma compostagem, fazer um adubo, né, e a gente não joga fora no lixo, a gente ainda consegue, né, um valor melhor para o nosso solo, né? A gente consegue agregar um valor para o nosso solo, uma melhor qualidade, né? Diariamente, cada um de nós é responsável pela produção de cerca de 1,3 kg de resíduos, o que ao longo de um ano são quase 500 kg. Então, cada um de vocês aqui, provavelmente até o final do ano, vai gerar mais ou menos 500 kg de resíduo. Aí é a jogada. O que a gente pode fazer com isso? 500 kg é muita coisa, mas se a gente fazer a reciclagem, praticar o consumo, a redução do consumo, a gente consegue diminuir a quantidade de resíduo que a gente gera. E se a gente não conseguir reduzir a quantidade de resíduo, pelo menos fazendo a nossa parte, descartando adequadamente, seria um passo melhor. Tem um estudo que fala que os americanos eles consomem mais o dobro que a gente consome. Eles consomem 2,5 a 3 quilos por dia lá nos Estados Unidos, na América. Se todos fossem iguais aos americanos, hoje a gente precisaria de 5 planetas para sustentar o meio de vida de um americano, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Imagina isso, 5 planetas iam precisar para sustentar a gente, né? Então, quando a gente trabalha o meio ambiente, a gente trabalha uma palavra simples, que é a sustentabilidade, né? Que a sustentabilidade nada mais é a gente encontrar um equilíbrio. A gente precisa sobreviver, isso é óbvio. A gente precisa das coisas da natureza para a gente sobreviver, né? Mas se a gente conseguir encontrar o equilíbrio, a gente consegue deixar a herança, aquela que eu falei para os nossos netos e bisnetos, não em garrafa PET, não em garrafa de vidro, mas em algumas coisas que podem melhorar a qualidade de vida deles também, passando um exemplo, né, de boas ações, pequenas ações que pode melhorar a qualidade do meio ambiente. Aí a gente fica com o último slide da apresentação para a gente pensar, né? Questão de escolha. O que a gente pode escolher aqui? É melhor a gente ter os nossos córregos lotados de lixo? Ou a gente conseguir que os nossos córregos sejam assim? Né?
Então a gente precisa verificar. A gente precisa de algumas cidades que tenham esgoto a céu aberto, lixo, ou aqui, ó. Essa aqui é essa cidade aqui no Brasil. Olha só, o conforto térmico que ela traz. Meio-dia você pode andar no meio da rua que você não vai sentir nem o calor. Como se a gente andar aqui no meio da rua meio-dia, a gente sente calor. Aqui no meio a gente não vai sentir. O conforto que ela nos traz, né? Assim como traz também o conforto psicológico, quando a gente está num lugar, quando tem muito verde, a gente se sente melhor. Né? Agora vai andar no deserto, eu quero ver que vocês não vão se sentir muito bem. Mas andando aqui a gente se sente melhor sim. E o ar é mais puro. Né? Segundo o nosso amigo Edson falou que cada árvore aí, ó, são os ar-condicionados naturais. Né? Então ela consegue reter esse calor e passar umidade para esse local. Então ela diminui a temperatura do local. É só a gente ver diferente, né? É só uma sombra de uma árvore com uma sombra de um telhado. a gente que trabalha lá no Jardim Botânico, é só entrar dentro do Jardim Botânico e você vê a diferença. A temperatura diminui porque tem bastante árvore lá no local. Então, dá para a gente fazer a nossa parte, é aquilo que eu falei no começo, pelo menos na nossa rua, né? Pô, se tem um lugarzinho na frente da sua casa, plante uma árvore. Isso melhora, né? Passarinho vai lá, vai cantar, vai ficar em cima dessa árvore, vai trazer sombra, vai trazer um pouquinho de transtorno com aquelas folhas, vai, mas é um exercício também. Mas o meio ambiente precisa dessas pequenas atitudes que melhoram o nosso meio de vida, né? E por último, né, as situações sociais, né? Se a gente implantando um sistema que funcione, a gente consegue tirar essas pessoas daqui e colocar onde elas devem estar, que é nas escolas e não fazendo esse tipo de trabalho. Ou, né, os pais dessas crianças em cooperativas, né, e não em lugares assim que a gente não pede isso para ninguém, né? Então são essas escolhas. Depende de mim, depende da Jéssica, depende de vocês, depende de todo mundo. Se a gente fazer a nossa parte, nem que seja um pouquinho só, a gente consegue melhorar o nosso bem de vida, e melhorar a nossa qualidade, né? É aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir mudar o mundo, pelo menos eu não vou conseguir, mas a minha rua, talvez, quem saiba, né? E é isso, muito obrigado. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, né? Falando sobre alguma questão do meio ambiente. Eu só queria falar assim, existe hoje, inclusive nas empresas, implantações de aquelas ISO, então o que são? Às vezes a empresa, quando ela percebe que tem um cliente que ela está poluindo o meio ambiente, ela deixa de comprar daquele cliente. Então, essa conscientização que existe entre as empresas é um processo muito evoluído de acabar realmente da preservação do meio ambiente. Essa questão é muito importante mesmo. Existem os ISOs, né? Antes existiam só os ISOs de qualidade, né? Porque as pessoas queriam qualidade do produto. Elas não se interessavam da qualidade do funcionário e do meio ambiente. Depois chegou o ISO da segurança do trabalho, né? A gente subindo no gráfico, primeiro a qualidade do produto, depois a qualidade do funcionário e agora a gente está trabalhando na qualidade do meio ambiente. Ou seja, a gestão ela tem que se sentir da qualidade do produto, mas o funcionário tem que estar com uma segurança e as condições ambientais que aquela empresa gera aquele produto tem que ser de excelência. Senão ela perde o cliente. Então é uma roda que está sendo. Essas grandes empresas elas inventaram isso, né? Que a partir da década de 70 começou a incluir essa gestão. E provavelmente vai melhorando ainda mais, né? Que eles têm um ciclo de melhoria contínua, né? Que é a gestão empresarial. Então, se você chega no pico da sua gestão, nossa, não está acontecendo nada, não, vamos do início ver o que a gente pode melhorar. Então, se a gente está reduzindo o X de resíduo, a gente pode reduzir essa conscientização faz com que haja um ciclo. Faz com que haja um ciclo. E esse produto acaba tendo um certificado no meio ambiente. Então, nós, se a gente for no supermercado e ver o certificado do meio ambiente, a gente pode fazer a nossa parte. Ó, vou preferir comprar esse produto
que eu sei que eles têm uma diretriz ambiental boa, né? Então eu prefiro comprar esse produto que tem o selo do meio ambiente do que esse. Mais ou menos isso, é muito importante mesmo. Esses dias eu estava lendo, eu nunca havia tentado para isso. Quando você vai comer em algum lugar, não pedir os canudinhos e pedir um copo de vidro. Porque esses canudinhos e os copos plásticos são esses lixos aí. Sim. São mal descartados. Aí eu realmente nunca havia tentado porque estão nos canudinhos. Sabe o que é isso? Parece pouco, mas... Parece pouco, mas tem uma coisa, né? Imagina o tanto de canudinho, E né? copo plástico. Canudinho. Parece um negocinho insignificante, mas ele gera. Isso é comodismo para não lavar a louça. Então, é mais ou menos isso. Porque se eles verificarem, eles vão reduzir ainda mais a quantidade de resíduo e vão gastar menos na compra desses canudos, desses copos, né? Tendo material de vidro, se lava, esteriliza, dá para todo mundo usar. Então, tem um grupo fazendo essa campanha, entendeu? Sobre a questão do canudinho e do copo descartável. É importante a questão descartável, é tratar de consumo de alimentos. A quantidade de alimento que sobra nas bandeiras. Eu trabalhava numa empresa, né? Como eu trabalhava na empresa, a gente era do meio ambiente da empresa, fazia parte do meio ambiente, a gente viu que estava descartando muito resíduo. Alimento mesmo. A gente olhava, a pessoa colocava uma montanha de alimento e comia metade só. E achava bonito jogar fora o resto. Porque eu como mesmo, jogava fora. A gente teve uma atitude, melhorou o comportamento da maioria do pessoal. A gente só colocou dados. A gente colocou assim, ó, ontem foi desperdiçado 800 quilos de alimento. Com essa quantidade dava para alimentar 400 crianças. Quando a gente colocou isso, esse mesmo cara olhou assim e ficou espantado. Pô, eu posso fazer a minha parte, posso melhorar. Eu não preciso colocar muito no prato, só o que eu vou comer pelo menos vai melhorar, né? Porque a empresa, ela vai através do consumo. Se consumir X, ela vai comprar X. Mas se consumir menos, ela não vai comprar tudo aquilo, né? Então vai sobrar mais o alimento para a população. É mais ou menos isso mesmo. Se cada um fazer a parte, é aquilo que eu falei, né? Em casa vai no saco bem grande para dividir esses concentrados e o que não quer. Isso que a gente tem que fazer. A gente já coloca tudo dividido. É uma questão simples, né? É tão simples. Você vai jogar, já joga certo. Eu falo assim, é que tem tanta gente que faz tanta coisa complicada, né? Eu falei lá com um engenheiro lá, né? Que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, né? Daí ele bebeu um copinho de plástico e jogou no chão. Pô, cara, você sabe fazer tanta coisa, o essencial você não sabe? O essencial tu não sabe, pô? Passa dois caminhões, passa um dia da prefeitura e um dia da privada. Passa primeiro e leva a peça. Bom, alguém tem mais alguma Lá pergunta? no cheiro de minha passando no banheiro meu, né? As duas papéis no banheiro para me jogar fora. Quando lá não podia levar, né? Sim, tem que jogar. Eu chego lá, eu fico quieta, sabe? Só fico olhando. Eu abri a boca, vou pra rua, né? Eu fico na minha. Pra ligar, ela tá fazendo. Tá certo. O meu irmão ele tem uma empresa de marcenaria que é esse ele tem filtros para captar os resíduos de madeira que são compactados e são enviados para o lugar certo, que eles amassam de novo e fazem aquele O MDF. Sim, o agregado. E não fica aquela poeira no meio. Precisa de ter uma condição de investimento. Precisa. Não é de graça. E precisa também de base do governo também, né? De investir nesses setores que querem ele acha o máximo. Ele fala para todo mundo e mostra para todo mundo que não tem resíduo, que não tem poluição.
E aquilo, agrega valor no produto, né? Se as pessoas descobrem que ele faz esse trabalho ambiental, provavelmente vai querer gastar um pouquinho mais, mas sabe que vai estar melhorando o meio ambiente. É muito bonito a oficina, porque tudo é organizadinho. Porque quando você começa a se preocupar com isso, você também começa a se preocupar com o aspecto. Né? Sim. Você começa a ter uma prateleira para não sei o quê. Ele falou assim, o meu funcionário me encaçou porque eu encontrei uns parafusos jogados na rua. E eu abaixei, peguei, pus numa caixinha para levar para o oficina. E o senhor precisa, por acaso, catar esses parafusos? Gente, não tem tanto parafuso. Ele falou, ok, mas esse daqui a gente não tinha, né? Então, eu acho que essa consciência aí vem de infância. Sim. Quando os pais da gente já têm essas ideias, passam a gente e a pessoa vai levando, né? E eu acho que vai melhorar. Sim, tem que melhorar. Tem que melhorar o morrer, tem que escolher. Tem que escolher. Ou se a gente for levando essa meia de vida de consumo igual os americanos, a gente vai precisar descobrir mais alguns planetas aí pra gente sobreviver. Mas como trazer ninguém vai descer do planeta por conta própria. Mas até achar essa coisa vai demorar. Bom, queria agradecer mais uma vez então. Obrigado, viu? Valeu, que vocês tenham um bom dia, um bom final de semana. Obrigado.